Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao futuro maior canal de MMA do Brasil. Hoje eu vou estar comentando a respeito do último card do final de semana. O card foi insano, simplesmente respeitem os meus palpites, o pai é embaçado, vem na minha que é sucesso. E eu vou estar comentando também a respeito aí das próximas lutas que fariam sentido com os lutadores que ganharam e que perderam também no final de semana. E vou estar comentando também um pouquinho a respeito da luta deles. Já vai deixando o botão do like aí, já se inscreve no canal também, ativa o sininho. Vai ter muita coisa boa nas próximas semanas. Vai ter um convidado especial aqui com a gente também no próximo vídeo de palpites. Então já ativa o sininho, já garante sua inscrição e bora pro vídeo. Primeira luta do card, Jonathan Diniz e Alvin Haynes. Cara, essa luta aí eu já comecei cravando. Foi uma luta muito boa, o Jonathan Diniz veio com um cage de luta muito bom, um kickboxing apurado, uma defesa de queda excelente também. Pegou o estreante Alvin Haynes, que fez uma boa estreia, apesar de ter apanhado igual um cachorro, mas ele aguentou muita porrada, o cara anda pra frente também. Uma luta muito boa, porque os 3 rounds os caras andaram pra frente, trocaram porrada. Uma luta de peso pesado, é difícil isso acontecer. O Alvin Haynes, carinha de manopla também, apanhou pra caramba, aguentou porrada, mas também conectou alguns bons golpes. Se eu fosse o matchmaker, eu casaria essa próxima luta do Jonathan Diniz com o Martin Buday. Por quê? Porque o peso pesado tá bem ruim de ranking, tá bem ruim de lutadores também. E o Jonathan Diniz lutando com o Martin Buday, ele estaria aí muito próximo de entrar no ranking. E esse cara tem muito a oferecer ainda. Já pro Alvin Haynes, eu casaria a luta dele com o Austin Lane. Faz sentido. São 2 lutadores bons também e acho que consolidaria o Austin Haynes. Caralho, já confundi tudo. E consolidaria o Alvin Haynes no UFC, ele que vinha do LFA. Lutou, apesar da derrota e de ter tomado uma peia, mas ele lutou bem, mostrou uma boa luta e é um bom nome aí para estar compondo o UFC. A outra luta foi Niko Price e Jacob Smith. Essa luta eu também cravei, falei que ela acabaria aí pelas vias rápidas e assim foi. O primeiro round foi muito bom, o Jacob Smith achou bons golpes também. No começo eu já achei que a luta ia acabar, mas o Niko Price ele ressurgiu aí, aguentou mais porrada. Foi pro segundo, mas aí não conseguiu. O Jacob Smith achou um golpe lá e acabou ganhando a luta. Se eu fosse o matchmaker, eu casaria a próxima luta aí do Jacob Smith com o Neil Magny. O Jacob Smith ele vem de uma sequência boa de lutas, faz sentido ele lutar com o Neil Magny, por quê? Porque o Neil Magny é o porteiro do ranking, né? Ele fazendo uma boa luta, ele garante aí uma entrada no ranking, apesar que esse peso meio-médio é muito difícil, tem muita gente boa, mas pode ser que o UFC case essa luta. Já o Niko Price, eu procuraria um advogado para dar a entrada na aposentadoria, porque levar porrada depois de velho já não faz mais sentido. Niko Price aí tá difícil, ele vai casar a luta. Se for só com gente que tá entrando aí no UFC, vai ficar de escada também. A idade chega pra todos, é embaçado. A outra luta foi do Terence McKean e o Vyacheslav Borshchev. Foi uma luta que eu também cravei, né? É easy money, vem na minha que é fácil, bro. Foi uma luta que o Terence McKean veio com a estratégia muito bem postada, porque se ele ficasse em pé pra trocar com o Borshchev não ia dar bom. Ele veio, achou a guilhotina e quase arrancou o pescoço. O cara ainda tentou fazer de tudo para sair, mas não deu, estava muito bem encaixado. A luta acabou aí no primeiro round também. E eu casaria a próxima luta dele, do Terence McKean, com o Bobby Green. Porque eu não quero pensar muito e boto ele contra o Bobby Green mesmo. Agora pro Borshchev eu casaria a luta contra o Nicolas Motta. Os dois estão vindo de derrota. Também seria uma luta muito boa de assistir. E eu gostaria de estar vendo essa luta. A luta seguinte foi Vivi Araújo e Tracy Cortez, mais uma que eu cravei também. Essa foi uma luta meio chata, deu uma vontade de dormir nessa hora. A Tracy Cortez veio com o jogo dela de amassa, a Vivi achou alguns bons golpes também, tentou uma guilhotina que infelizmente saiu, já esperava mais ou menos isso dessa luta. E eu acredito que a próxima luta da Vivi poderia ser com a Wang Kong, porque para ver se a Vivi ainda fica no ranking, a Wang Kong tá alguns números atrás dela no ranking e pode ser que aconteça essa luta. Já a Tracy Cortez, eu casaria ela com a Grasso, porque o UFC vê a Tracy Cortez com bons olhos e pode ser que case com a Grasso também para pegar um pouco do hype, para ela subir também no ranking, ficar perto do title shot, então acredito que essa luta faça sentido também. A outra luta foi do Raider Amil, cabeça de caixa d'água, contra o José Delgado.
Esse aí o Ryder não veio a 1000 e levou um atraso no comecinho, foi um nocautaço, esse aí eu errei. José Delgado achou um nocautão também nele, não deu nem pro cheiro. E eu casaria a próxima luta do José Delgado aí com Giga Chikadze, para ele chegar mais perto do ranking também. Agora o Ryder a 1000, como ele quebrou minha banca, eu quero que ele se foda. Gregory Robocop e Jack Hermansson, o pai cravou mais uma. O pai tá embaçado nos palpites. Foi uma luta que nem tem muito o que comentar. O Robocop, pô, amassou o cara. Achou o nocaute da noite. Ainda deu uma muqueta no cara desacordado. E a próxima luta, na minha opinião, poderia ser com o Abus Magomedov para vingar o Chechel e para se consolidar no ranking também. Ele tentou contra o Cannonier, não deu certo, perdeu. Mas ele mostrou que ele tem poder de fogo na mão. O Jack Hermansson eu casaria ele com o Barriot, porque o Barriot tava fica no UFC, tava perdendo. Mas se ele pegar o Jack Hermansson, dá uma moral também pro Jack Hermansson, que volta a ter grandes performances. E é isso aí. A luta entre Peyton Talbot e Felipe Lima também deu revés pra gente, a gente não conseguiu cravar. O Peyton Talbot veio com uma defesa de queda muito boa, ele aguentou muita porrada que o Felipe achou muito soco bom aí no primeiro round, mas não deu pro brasileiro. O brasileiro é muito bom de jiu-jitsu, muito bom em pé também, mas infelizmente a gente não conseguiu sair com a vitória. O Peyton Talbot veio depois que o Raoni passou o carro nele, acho que ele reviu alguns pontos, inclusive na questão da queda, né, que ele defendeu muito bem. Eu casaria a próxima luta dele com o Chris Gutierrez, seria aí dois strikers também que faria uma boa luta. Ele pediu um carinha também na entrevista, então pode ser que essa luta não aconteça, mas eu casaria essa luta. E pro Felipinho, eu casaria o Damon Blackshear aí, são dois que estão tentando se manter no top 20 da divisão. E seria uma luta muito boa de assistir também. Beneil Dariush e Renato Manny Moicano, que foi jambrolhado, meu parceiro. O Manny Moicano achou um bom golpe no final do primeiro round, mas depois acabou o gás. A idade chegou para os dois, uma luta de velho, dois velhos se batendo. Foi ridícula essa luta. Foi a pior luta do card, na minha opinião. E se eu fosse o matchmaker dele, eu casaria a luta dele contra a Esteira, que o bicho tá com um cardio péssimo. E pode ser que casem ele com o Barramondes. Agora ele tá no top 11, acho, do ranking. O Barramondes bateu e voltou no ranking. Então pode ser que casem ele com o Barramondes. E aí deu ruim pro Manny Moicano de novo. E o Beneil Dariush, o jiu-jitsu dele é afiadíssimo. Quebrou a minha banca também. E acredito que possa casar ele contra o Fiziev que vem de vitória. Dá pra ele subir no ranking. Então faz muito sentido essa luta contra o Fiziev também. A luta seguinte foi Brandon Royval e Joshua Van. Essa luta eu cravei também. Falei que faria muito sentido fazer uma fezinha aí no Joshua Van, que veio com o boxe afiadíssimo. No primeiro round ele dominou o Brandon. No segundo round o Brandon já achou a distância. Mesmo acertando o Joshua Van, o moleque não parava de soltar golpe. O gás dele estava sinistro, um moleque muito novo também. E no terceiro round a luta estava muito parelha, até que ele achou um knockdown aí que garantiu a vitória dele. Ele que saiu de 15º do ranking para primeiro, agora ele vai disputar o cinturão contra o Pantoja, inclusive subiu depois no octógono para fazer a encarada. Qual luta que faz mais sentido pro Brandon? Faz mais sentido a luta contra o Manel Kape, que já ia acontecer, mas caiu. O Manel Kape tá vindo de uma boa sequência também, pode subir no ranking. Acho que o Brandon ganha essa luta também. E é isso aí. Alexandre Pantoja e Kai Kara France, essa luta eu cravei mais uma. O Pantoja, ele simplesmente está em outro nível. O cara, não tem ninguém na divisão que bate nele. A luta contra o Joshua Van ele vai ganhar também. Ele vem com uma mentalidade muito boa, um gameplay muito diferente também. Imprimiu aí uma sequência em cima do Kai Kara France. Falei que ele ia passar o carro e foi assim que ele fez. E a próxima luta dele aí contra o Joshua Van, ninguém tira esse título dele por um bom tempo. E pro Kai Kara France, eu casaria aí o Kai Asakura, porque os dois chamam Kai e ia ver quem cai primeiro. São dois strikers bons e o Kai Asakura poderia subir uns grauzinhos aí no ranking também, lutando com o Kai Kara France. A luta do Ilia Topuria e Charlinho do Bronx, essa aí, cara, estragou minha semana. Eu fiquei muito triste, não sei nem descrever a minha sensação. Tava muito confiante no Charles, mas o Topuria é embaçado, mano, não tem como. O cara, ele desbancou o Volkanovski, desbancou o Max Holloway, passou o carro na divisão dele, agora vai passar o carro na divisão do peso leve também. Achei que o Charlinho ele sentiu quando abriu o supercílio dele, tanto que depois ele tentou a queda, ficou um pouco no chão lá, do jeito que ele fica quando ele sente algum golpe. Depois ele levantou, o corner dele falou para ele continuar chutando, mas aí pra mim ele já tava no instinto, ele foi pra curta e na curta não tem como, o cara é muito brabo, tem um poder de fogo diferente mesmo. E o Topuria ficou falando a semana inteira,
Muita gente compara ele com o McGregor. Ele falou como que ele ia ganhar do Aldo e fez. O Topuria também falou que a luta não passaria do primeiro round, que seria um nocaute, seriam duas pessoas andando pra frente, que ele não precisaria encurtar tanto, porque o Charlinho ele anda pra frente de maneira instintiva. Vamos falar mal do Charles também. Ele acertou uma cotovelada que nem mexeu o Topuria, mano. Foi uma cotovelada que assim, todo mundo que tomasse aquela cotovelada cairia. Mas o cara ele tava com uma aura de campeão, assim, na entrada dele você já via que parecia que tava escrito que ele ia ganhar. Acho que a próxima luta do Charles, o pessoal tá querendo casar ele com o Max Holloway, mas pra mim não faz sentido. O Holloway ele vai lutar pelo cinturão BMF contra o Poirier. Essa luta pode ser que ele perca também, pode ser que ele ganhe, mas não vai alterar aí no ranking do peso leve. E eu não sei, acho que tá difícil pro Charles, parecia que era a última vez que ele conseguiria disputar aí um título. Pode ser que o UFC comece a pegar ele de escada aí do top 10 pra cima, de repente um Dan Hooker aí que o UFC gosta demais. Não duvido que o UFC case essa luta. Eu não casaria, mas se eu fosse matchmaker do UFC, poderia fazer muito sentido pra mim, casaria aí Charlinho e Dan Hooker. Agora pro Topuria, pode casar qualquer um, que ele bate em qualquer um, subiu o Pindit lá, que só ganhou do Bobby Green e do Chandler, e não merece essa luta. Quem merece mais é o Gate ou o Tsarukyan. O Tsarukyan eu acredito que é o próximo desafiante, inclusive pelo fato dele estar de substituto caso a luta caísse, isso já diz muito. Ele pode ser aí o próximo adversário. Eu casaria essa luta, seria uma luta muito boa de assistir, seria uma luta difícil pro Topuria. O Tsarukyan também é muito novo, aguenta golpe e é muito forte também, então pode ser que acabe aí com a graça do Topuria. Mas o Topuria pediu o Pimblett, faz sentido, porque dá muita grana para os dois na Europa também. O UFC ia conseguir fazer um pay-per-view muito pica e arrecadar muita grana. Pode ser que case contra o Pimblett, mas o Dana falou também que não era nem para ter deixado o Pimblett subir no octógono para fazer a encarada, então acredito que a próxima luta é contra o Arman. Eu, se fosse o matchmaker, casaria contra o Arman. É isso aí, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Já deixa o like, já se inscreve no canal, ativa o sininho também para você não perder nenhum vídeo. No próximo vídeo a gente vai ter um convidado muito especial, ele que faz manopla com o Poatan, Plínio. Esse é um convidado inédito assim, de uma maneira que eu não sei nem mensurar. O próximo vídeo também é sobre palpites do próximo card do UFC Fight Night. Então se você quer forrar a banca, cola na minha que eu tô embaçado nos palpites, irmão. Já deixa o like aí, se inscreve e é nóis. Hey!